Olá! Hoje nós vamos dar início a mais um episódio do Digital Pod. Eu sou a Carolina Pimentel. Eu sou Júlia Rocha. E estamos com o nosso convidado, Caio Pasqualini, coordenador de marketing na empresa UGG, e vamos falar sobre o tema mercado internacional. Obrigado, gente, por me receber aqui. Um prazer. Prazer, Caio. Animado com a nossa conversa. Estamos felizes de ter aqui com a gente. Muito felizes. Vamos lá. O que te motivou a escolher comunicação e publicidade como formação? Então, eu já, quando estava ali saindo do ensino médio, eu comecei a fazer teatro, então eu sempre tive essa ligação muito forte com criatividade, com uma parte artística. E quando eu pensei, em migrar e fazer uma faculdade de comunicação, eu tinha muito isso em mente, de ser algo que eu poderia trabalhar bastante a minha criatividade, né? Eu até pensava, quando eu entrei na faculdade, que eu ia fazer a parte mais criativa, assim, da publicidade, sabe? De fazer filme publicitário, escrever roteiro, etc. E eu acabei indo para a área do marketing dentro da publicidade, que eu também trabalho bastante a minha criatividade, mas de uma forma bastante diferente do que eu imaginava no início, né? A prática é sempre diferente da teoria, né? Não, totalmente, mas também foi para um caminho, porque eu pensava, quando eu entrei, em trabalhar dentro de agências de publicidade, né? E minha trajetória acabou se dando dentro de empresas mesmo, na área do marketing dessas empresas. Então, hoje eu lido com bastante agência de publicidade, bastante agência de comunicação, mas da parte da empresa, da parte do cliente, das agências. Entendi. Legal. E trabalhar em grandes marcas como a do Grupo L'Oréal certamente trouxe muitos desafios. Qual foi o projeto ou experiência que mais marcou sua carreira nessa fase? Então, acho que o projeto que eu gosto muito dessa fase, eu comecei como estagiário na L'Oréal. Então lá eu era estagiário de marketing de Kerastase, que é uma marca de hair care profissional. E eu acho que o projeto que eu mais gosto lá foi durante a pandemia, que naquele período todo mundo voltou para trabalhar em casa e a gente tinha um lançamento muito grande planejado para 2020, que não sei como é que está hoje, provavelmente algum lançamento novo já ultrapassou, mas na época estava sendo o maior lançamento da marca no mundo, em vários países. E a gente tinha a pretensão de fazer o maior lançamento no Brasil também. Só que com a pandemia, as lojas, os salões ficaram fechados por um tempo, então a gente teve que replanejar totalmente essa estratégia. E quando eu entrei no projeto, na parte de trabalhar no evento de lançamento que a gente faria, que era um evento voltado para convidados específicos da imprensa, para influenciadoras do nosso clube de influenciadoras digitais. Então era um lançamento bastante focado assim, nesse público, era mais fechado, não era um lançamento direto com o consumidor em lojas, por exemplo. Então, e foi a primeira vez que a gente estava fazendo um evento online, na L'Oréal em si, por conta da pandemia. Então, a gente teve que pensar em tudo, como que a gente ia fazer aquilo, como que a gente ia conseguir engajar essas influenciadoras, porque o pessoal da imprensa é até mais fácil, porque isso é parte do trabalho deles também, para eles estarem ali. E a influenciadora, ela vai falar um pouco, mas assim, como é que a gente consegue engajar a pessoa em 2 horas de live, num lançamento de produto que, às vezes, talvez a gente tem que criar isso, fazer isso de uma coisa que seja encantadora até para a pessoa, sabe? Para ela gostar ali do que ela está ouvindo. Então, foi um planejamento de como ia ser essa estrutura. A gente tem a gerente de marketing explicando o produto, mas em seguida a gente vamos fazer um talk show com os nossos embaixadores de marca, com os profissionais envolvidos. Era uma linha anti-queda, Então a gente trabalhou bastante também com uma nutricionista e uma dermatologista para essa linha, porque não é só você cuidar do cabelo em si, existem vários hábitos envolvidos. E aí, como a gente vai transformando isso de forma que a gente consiga integrar. Então, a gente pensou numa cesta de café da manhã, porque o evento era de manhã. Então, uma cesta de café da manhã que chegasse ali no máximo meia hora antes do evento começar, na casa de cada um. Eu conversei também com a panificadora lá, com a loja que faz essa cesta, pra gente pensar em alimentos que também fossem pensados com nutrientes que evitem queda. Então, toda a narrativa do produto que a gente ia lançar tinha que estar amarrado com todos os touchpoints da experiência que a gente ia gerar ali para os influenciadores, para a imprensa, de uma forma que a gente conseguisse encantar eles mesmo antes do evento, e mesmo que fosse algo que eles estão na casa deles, vendo por computador. E como é que a gente faz isso ser interessante? Então, deu super certo. Foi assim, muito trabalhoso no dia para a gente conseguir fazer. Eu aqui do Rio, tendo que gerenciar junto as entregas que iam ser feitas no Rio, em São Paulo, tinha também Brasília, BH, Porto Alegre, gente, em várias cidades, e tendo que coordenar essas entregas para dar tudo certo, e todo mundo conseguiu entrar. E
Deu tudo certo, Que a gente bom. conseguiu manter como o maior lançamento da história da marca no Brasil, apesar Olha, que da legal. pandemia. Então, Foi aí sucesso. foi esse projeto sucesso. que eu acho que abriu as portas para eu ser efetivado depois como analista. Porque eu era estagiário ainda e tive essa responsabilidade, então foi bem legal. Legal, legal. E como você enxerga a evolução da sua trajetória? Do Rio até Amsterdã, passando por diferentes mercados e culturas. Foi uma coisa um pouco planejada e um pouco acontecendo ali também super rápido, né? Eu já estava, como eu falei, na L'Oréal, então trabalhava com marketing dentro do mercado de beleza e eu sempre me atraí também, principalmente durante a faculdade, pelo mercado de moda. Então eu tinha muito essa vontade de me aprofundar mais no estudo do mercado de moda, das especificidades do mercado de moda em si, para poder fazer essa migração do marketing da beleza para o marketing de moda. Tinha essa vontade de também ir para a Europa, ainda mais como você fala, em mercado de moda, né? 3 das 4 principais semanas de moda são na Europa, então eu acho que uma oportunidade legal assim deu. Então eu fui para Milão para fazer minha pós-graduação lá, focando em Fashion Management. E quando eu terminei a minha pós-graduação, assim, literalmente no dia seguinte do meu TCC eu já estava fazendo entrevista para a UGG, que era uma vaga em Amsterdã. Então eu fiz entrevista, fiz essa transição. Então de experiência profissional, de fato, eu tenho em Amsterdã, mas é numa vaga que a gente toma conta de negócios em toda a Europa. Quando você foi pra lá, você sentiu esse choque cultural? Eu acho, eu vou falar do sentido de cultura de trabalho, por exemplo. Sim. Uma coisa que eu percebi muito assim na Europa é o quanto eles são mais conscientes dos limites entre a vida pessoal e a vida profissional. Entendo. Então, eu me lembro que aqui no Brasil era super comum você ficar no escritório até 9 horas da noite, às vezes, e dava o horário de ir embora, as pessoas não vão. Né? E aí você fala, meu Deus, tá na hora de ir embora, mas ninguém tá indo. Aí você se sente mal de sair no seu horário, como se isso te fizesse um profissional menos interessado, né? Então, eu acho que aqui a gente tem muito essa questão. E falando da minha experiência também, né? Na Europa eu vejo uma forma diferente de lidar com isso. Então as pessoas elas fazem mais pausas, às vezes durante o dia, para lidar com alguma questão pessoal. Ou quando eu vou pro escritório e tô lá trabalhando. As pessoas são poucas que saem depois do horário. Quando saem é no máximo 1 hora depois do horário. Então depois elas vão para casa, elas têm um momento de família. Amsterdã é uma cidade muito chuvosa, né? Muito escura, com muita nuvem o tempo todo. Então quando começa também a temporada que faz mais sol, eu lembro a primeira vez que isso aconteceu, eu estava no escritório, estava com 2 gerentes de vendas lá. E era tipo 4 horas da tarde, tava um dia lindo lá fora, e eles falaram, a gente vai sair mais cedo, vai terminar algumas coisas mais tarde em casa, mas quero aproveitar o sol para buscar meu filho mais cedo na escola, para jogar futebol. Então assim, pra mim aquilo foi meio que um choque, sabe? Então falando nesse sentido mais da cultura do trabalho, eu acho que foi uma coisa que eu percebi e que eu passei a entender também como a gente no Brasil é muito preocupado, assim, muito... Sim. Falei, gente, brasileiro trabalha mais. É mesmo, né? Mas estende até mais tarde, eu acho né? que vai além dos limites, sabe? Sim. Entendo. Até confunde muitas vezes, né? Chegando nesse desequilíbrio. Então tá bom. E Caio, você acha que existe espaço para profissionais estrangeiros no mercado internacional ou ainda há uma grande barreira cultural e linguística? Não, eu acho assim, a questão da língua é necessário pelo menos inglês, eu acho, se você busca uma carreira internacional. Se você quer um país específico cuja língua materna não é o inglês, vale a pena aprender. Acho que Amsterdã, né, a Holanda, ela é um pouco uma exceção nesse caso. Talvez tenha outros países que sejam que você consiga trabalhos que são só em inglês, mas normalmente você tem que aprender pelo menos o inglês e a língua do lugar. Foi o que você falou também de questões culturais? Existe espaço para profissionais estrangeiros Sim. no mercado internacional ou eles dão preferência para pessoas locais? Eu acho que isso também vai depender bastante do país, da cultura do país que você tá. Por exemplo, eu consegui a minha vaga em Amsterdã e a Holanda é um país que estimula muito a imigração, né, para cargos que a pessoa precisa de ensino superior em algumas áreas, etc. Então, até no meio de publicidade, tem muitos amigos que trabalham em agência de publicidade lá em Amsterdã e, assim, 90% deles são de outros países.
né? A gente entende também a questão da Europa por ter a União Europeia, os países são bastante integrados, então muitos desses estrangeiros são ainda da União Europeia, porque é bem mais fácil, você não precisa de visto, etc. Eu acho que para a pessoa que não tem uma cidadania ou não tem um visto, é um pouco mais complicado. Falando de Amsterdã, não porque as portas são fechadas para estrangeiros, mas porque a empresa precisa patrocinar, né, o seu visto, então existem outros processos que às vezes as empresas preferem não lidar porque tem uma oferta grande também interna. Mas aí depende, assim, eu senti bastante, por exemplo, na Itália, quando eu estava terminando o meu master, que era bem mais difícil para estrangeiro conseguir boas oportunidades lá do que para os próprios italianos. Eu senti isso na minha faculdade, assim, também, de ir percebendo, falando, gente, eu vi pessoas estrangeiras que têm um currículo super legal, mas estavam com muito mais dificuldade de conseguir oportunidades. Não é impossível, não é fechado. Tenho amigos que conseguiram, estão lá até hoje, mas eu senti essa dificuldade maior, enquanto na Holanda é uma coisa bem mais fácil, eu achei. Entendo também que a gente não tem como generalizar, né? Exato. Como União Europeia, e sim, cada país lida de uma forma, cada né? Cada país é de um jeito. E com a pandemia, a gente percebeu que o varejo físico sofreu bastante ascensão no e-commerce. A gente queria saber quais estratégias você tem visto para atrair os consumidores de volta às lojas físicas. Pela pandemia, a gente era obrigado a só consumir online, né? Porque não podia sair. E eu acho que isso traz para o consumidor essa sensação de praticidade na hora do consumo. Então, o mundo vai voltando ao normal aos poucos. Será que eu vou na loja só para ver isso? Então, o retail, né? A gente fala, as lojas, elas precisam ser mais do que um lugar que você vai só para comprar a roupa, só para comprar o produto. Você precisa gerar ali alguma experiência, alguma coisa que cative o público, que engaje o público, que faça ele se sentir parte de uma comunidade, que frequenta aquele lugar também. Então, por exemplo, no meu cargo na UGG, eu passei a trabalhar com eventos dentro das flagships da Europa. Então, e isso é uma coisa que eu vejo acontecendo bastante, não só em lojas próprias das marcas, mas em wholesalers, né? Que são aquelas lojas que vendem várias marcas diferentes. Então, de você fazer um evento dentro da loja, de ter um DJ set, sabe? E, enfim, claro, cada marca vai ter o seu público e o seu posicionamento de marca. E vai funcionar de forma diferente para cada um. Mas isso de você ter alguma coisa acontecendo dentro da loja para atrair o público que não seja necessariamente vender um produto, mas ter ali um momento legal onde você possa ir com seus amigos ou conhecer pessoas e se conectar mesmo com a marca em si. As pessoas gostam muito, isso principalmente no mercado de luxo, né? Acredito. As pessoas gostam muito quando elas vão à loja de se sentir ali pertencente, de ter toda uma experiência, desde o início quando você chega, senta ali no sofá da loja, conversa com o vendedor sobre os produtos, enfim. Vai além de uma estratégia de venda, vai uma conexão com o consumidor. Conexão, né? Uma construção de relacionamento mesmo. Entendo, uma comunidade, né, engajada. Exatamente. Entendo. E você acredita que os eventos presenciais dentro das lojas, como lançamentos exclusivos, workshops ou colaborações, são hoje uma ferramenta-chave de engajamento? São certamente uma ferramenta-chave de engajamento, mas também de branding, de construção da imagem da marca em si, porque isso também vai muito relacionado ao tipo de evento, de workshop que você está trazendo para dentro da loja. Tem que ser uma coisa que converse com o posicionamento da marca mesmo, com a visão que o público que você está buscando atingir tem, com coisas que eles gostariam de fazer, porque cada marca vai ter uma maneira diferente de lidar com isso, entendeu? Você não vai fazer... por exemplo, a gente fez na UGG, em Munique, na semana que a gente teve de Oktoberfest, um evento adaptado de UGG Season, que é o principal momento da marca, que é o outono, mas adaptado ao Oktoberfest, porque estava acontecendo ali, né, uma questão regional. E aí a gente fez um DJ set, chamou DJs de uma balada, um grupo bastante conhecido na cidade, então tem uma relevância local. Mas, por exemplo, a gente fazer um DJ set de um DJ que está ali tocando um techno, uma coisa assim, vai super com o posicionamento da marca que a gente tem. Se a gente for pensar, sei lá, Chanel, que parece uma coisa assim mais tradicional, né? Você não vai fazer uma música techno ali, você não vai fazer um artista underground, você vai buscar outros tipos de artista,
né? Outros tipos de ativações dentro da loja. Então. Entendo. E a longo prazo é muito importante essa Sim. coerência no posicionamento da marca, né? Acho que é um diferencial até. Exatamente. E mantém a autoridade dela no assunto, Exatamente. né? Até você falando disso, eu lembrei também da questão de manter a autoridade, vem bastante marcas esportivas em mente. Então, por exemplo, a Nike, ela tem o grupo de corrida dela, né, com os consumidores. Então, os consumidores fazem parte desse grupo de corrida, tem eventos esporádicos patrocinados pela Nike, ou às vezes eventos vão fazer uma corrida saindo de uma flagship da Nike, etc. E as pessoas vão juntas ali como comunidade praticar uma atividade que é relacionada ao uso do produto e que cria esse senso também com as pessoas ali. Então, você, ao mesmo tempo que está construindo esse senso de comunidade, você está trazendo as pessoas para usarem o seu produto no momento que ele foi pensado para ser usado, né? Entendo, é o que gera identificação. Sim. E com o tempo faz o consumidor continuar consumindo, né, a marca. Exato. A moda europeia sempre foi sinônimo de tradição e inovação. Como você percebe que o varejo de moda está tentando reconquistar o consumidor dentro das lojas físicas? Tirando também essa parte de construção de eventos, de workshops, de coisas que acontecem dentro da loja, numa data específica, assim. Por exemplo, muitas marcas também têm feito personalização dos produtos dentro das lojas. Sim. Existem as linhas de produtos que só estão disponíveis nas flagships, por exemplo, então isso já é uma forma de atrair a pessoa para aquela loja específica. Mas, por exemplo, collabs, acontece muito disso. Tem uma colaboração com uma outra marca ou com um artista específico. O mercado de moda, principalmente moda de luxo, é muito, assim, muito próximo com arte, né? Então, às vezes faz uma colaboração com um artista, etc. Mas outras coisas que acontecem bastante, por exemplo, a Golden Goose tem dentro das lojas um espaço para personalizar os tênis. Então você compra e aí tem um espaço, assim, uma mesa que tem uns itens, umas miçangas, umas taxinhas, umas coisas que você pode acrescentar ao produto e aí se você quer, você vai lá, você marca um horário e pode personalizar aquele produto da forma como você quer, com um profissional ali, né, fazendo tudo direitinho, porque tem que ter o acabamento certo. Mas são experiências que só são oferecidas dentro da loja. Ou então, às vezes, é um serviço para renovar, né, o produto. O produto tá antigo, tá usado, mas tem algumas marcas de uso e você quer consertar isso para poder continuar usando ele. Então, algumas marcas também oferecem esse tipo de serviço. Então, eu acho que nisso, assim, além dessa questão dos eventos, mais de produtos exclusivos para lojas físicas ou esse tipo de experiência atrelada ao produto que só acontece dentro de uma loja física. E sempre voltado para a experiência do consumidor. Sempre voltado para a né? experiência, Até para fazer ele se sentir pertencente a esse Exato. mundo, ao universo da marca, né? E uma forma... Porque a moda também ela é muito sobre a expressão da sua identidade também. Então, eu acho que isso também traz um reforço a gente está usando essa marca aqui como uma ferramenta para expressar uma identidade individual da pessoa. Então, ela consegue ali criar uma coisa dela, sabe? Entendo. E essas collabs são muito legais porque atraem um tipo de público. Por exemplo, Golden Goose, né? Ou multimarcas atrai público para conhecer outros produtos dentro da própria loja, né? Sim. E diferenciar. Tipo, às vezes fica muito dentro de um nicho e atrai um outro nicho. Eu acho muito legal. Acaba mais pessoas Conhecendo o produto. se interessando. Se interessando, exato. Isso. E, assim, o que você acha quais são os maiores desafios para a marca de moda e lifestyle para manter a relevância, assim, no espaço? Quando você fala da loja própria, né, você só tem a sua marca lá. Então, levando um pouco para o lado do trade marketing, né, que também foi uma função que eu desempenhei também, que é onde você trabalha a comunicação e o marketing da sua marca em um ambiente que tem várias marcas diferentes sendo vendidas. Então, você pensa em Paris, na Galeries Lafayette, em Milão, La Rinascente. Então, essas lojas grandes que tem várias marcas premiums e marcas de luxo no mesmo espaço, assim, um excesso de informação de produto. Então, eu acho que a principal questão nesses ambientes
é você construir um bom relacionamento dentro da empresa, né? Com o seu time de trade, com o seu time de vendas, entender quais são os parceiros mais estratégicos para vocês ativarem, porque a gente tem que pensar bem no uso do budget, né? Então vamos dizer, a Galeries Lafayette é um cliente ótimo para a gente trabalhar ali uma ativação de marca que vai chamar a atenção no espaço de venda, no espaço físico e gerar também uma repercussão online, porque muitas pessoas seguem, muitos turistas vão e vão mostrar. Então, você constrói ali, para essa coleção de outono e inverno, esses são os principais modelos que a gente vai ativar em campanha de marketing. Então, se a gente conseguir fechar um pacote de vendas que eles comprem, né, uma quantidade X desses itens, a gente pode pensar em fazer uma pop-up. Então, tem muito disso, de você fazer uma pop-up dentro desses espaços e com uma estrutura assim, super legal. Foi feita agora recentemente lá na Galeries Lafayette de UGG, uma que teve inclusive uma bota gigante assim, de UGG suspensa no ar, sabe? E a textura do pelinho, né, bem lúdico, para mexer com esse imaginário, né? Então, assim que você entra na loja, a primeira coisa que você vê, tem um espaço ali enorme já para a marca. Então, isso vai muito do relacionamento com os parceiros estratégicos, né? E do que você pode criar ali dentro. Porque eu acho que, fora isso, você vai ter o seu espaço ali de marca dentro desses grandes players, né? Mas se você não está ali fazendo uma ativação específica, alguma coisa, realmente é bastante difícil você se destacar em meio a tantas coisas. Eu acho que, sendo uma marca de nome forte, você tem uma vantagem. Mas esse bom relacionamento com os parceiros estratégicos é ideal, assim. Muito interessante ver como o posicionamento leva a Galeria Lafayette, por exemplo, a virar uma atração turística, né? Exatamente, de certa forma. De certa forma, é bem visado, assim. Atração turística do consumo, né? Do consumo, exato. Sim. Em cidades como Milão, Paris e Amsterdã, o ato de comprar moda envolve também cultura e identidade. Como isso se reflete nas estratégias de marketing? Eu gostei dessa pergunta porque a gente está focando aqui em mercado internacional e etc. Mas eu acho importante ressaltar que o ato de compra, né, ele vai envolver a cultura e identidade tanto na Europa quanto aqui. Assim, qualquer ato de consumo envolve a nossa cultura e identidade particular, como povo, enfim. E dos produtos, o tipo de produto que se oferece, etc. Eu acho assim... Falando da Europa, e a minha vaga ela é voltada para países diferentes, a gente sempre busca respeitar a cultura local e criar parcerias com talentos locais. Então, é o que eu falei, por exemplo, do evento do Oktoberfest. Era um evento que era para acontecer no mesmo dia em todas as flagships do mundo. E aí eu recebi esse projeto para fazer nas flagships da Europa, então era para ser no mesmo dia em Londres e Munique. E aí a gente olhou e viu que a data do evento coincidia com o primeiro dia do Oktoberfest em Munique. E a gente falou, cara, é a mesma coisa de fazer um evento dentro de uma loja no primeiro dia do Carnaval no Rio de Janeiro, sabe? Vai ser flopado. A gente precisa fazer uma alteração aqui, especificamente para Munique. Então, fui atrás de uma autorização do time global, tipo, olha... Só o evento de Munique a gente queria mudar para um outro dia. E aí, esse evento, não só a gente mudou para um outro dia, como a gente teve que trabalhar em algumas mudanças do guideline. Ele não podia seguir exatamente como os outros. A gente precisou trazer elementos da Oktoberfest, da cultura, né, da Bavária para esse evento em si, que era dentro da loja. E a gente costumava trabalhar com uma agência para todos os projetos e a gente decidiu trabalhar com uma agência local, porque fazia muito mais sentido. E assim... eu estou desenvolvendo esse projeto, esse evento em Munique. Tem a parte do time que trabalha de Munique, mas eu que estou liderando o projeto estou em Amsterdã e sou brasileiro. Então, qual que é o meu lugar ali para virar e falar como tem que ser um evento tão específico da cultura local? Então, é nesse momento que eu acho que a gente tem que ter humildade também e trazer as pessoas certas para trabalhar com você. Não tem como eu meter o bedelho e dizer como vai ser aquele evento. E a minha chefe em Londres também não tem como fazer isso. Vamos trabalhar com talentos locais. Eles vão e ser bem humilde mesmo, sabe? De ouvir o que eles estão propondo ali. Às vezes não é uma coisa que vai estar tão alinhado com o que você quer para aquele evento ou com a marca em si. E saber como discutir isso e junto com uma pessoa que tem uma autoridade na cultura local, saber desenvolver certo o projeto para ali, entendeu? Entendo. E eu vejo como um comprometimento que a marca tem e como uma coerência. Exatamente. E a longo prazo, isso converte e só faz bem para a marca, né?
Legal. Pensando na sua experiência pessoal, qual foi a marca que mais te impressionou pela forma de engajar com o consumidor? Estou tentando pensar aqui em vários exemplos em si. Eu acho que, assim, eu não consigo pensar agora numa marca específica para essa pergunta, mas eu gosto muito de marcas que, para além de uma boa comunicação digital, porque eu acho que isso também já é assim, base nos tempos de hoje, né? A gente saber desenvolver uma boa comunicação digital, usando bem as redes sociais, com um tipo de conteúdo que consiga, não necessariamente viralizar, mas reter a atenção das pessoas. Mas uma coisa que eu gosto muito, e eu sou muito disso das experiências físicas, né? É quando as marcas, elas criam, às vezes, exposições temporárias, ou quando elas têm já um museu delas. Eu acho isso uma coisa muito interessante. Por exemplo, a Gucci tem em Florença, que é onde a marca surgiu, o Gucci Garden, que é um espaço ali de experiências. Tem uma loja mas relativamente pequena no térreo, mas você vai andando e é realmente um tour. O foco não é a loja ali, exatamente, é a experiência. O foco, né? é a criação da visão da marca. Em Paris tem a La Galerie Dior, que também é super interessante, assim. Você entra, começa o tour conhecendo toda a história do Christian Dior, assim, desde antes da marca, entender como a moda conversou com ele, né, na trajetória dele, como ele criou a marca, e depois você vai seguindo para um tour em salas diferentes e salas temáticas, onde você vê criações dos diferentes estilistas que já passaram pela Dior como diretores criativos, e todos ali dentro de uma temática. Então, assim, é realmente uma experiência muito lúdica, né, assim, e física, o que eu acho que... você fez a pergunta da pandemia. Eu acho que depois da pandemia as pessoas também ficaram mais ávidas por experiências em espaço físico que fossem, assim, diferentes. E mais leves, né? Não voltadas somente para... O foco não é a venda do produto. É engajar, é fazer ele participar, se identificar. É tornar a marca relevante culturalmente. Porque mesmo que você não... E isso dentro do mercado de luxo. Mesmo que você não consuma, que você não tenha acesso, mas você reforça essa marca de alguma forma. Se você admira essa marca, se você admira a mensagem que ela está passando ou como você está passando, você não precisa ser um consumidor dela para você ser um porta-voz dessa marca. Claro, a gente está no capitalismo, a gente precisa vender, o nosso foco sempre vai ser o público que consome. Mas quando você cria essas experiências, por exemplo, do museu, ela é uma experiência acessível para todo mundo. Você não precisa comprar uma bolsa da Dior para poder fazer essa experiência. Mas você está ali conversando, você está conhecendo sobre, você vai falar sobre isso depois com as pessoas. E a imagem da marca, ela vai se tornando mais forte no imaginário coletivo. Então, ela se torna, consequentemente, uma marca mais forte ao longo dos anos. Perfeito, Caio. E hoje, para você, quais habilidades os profissionais de publicidade precisam desenvolver para se destacar em um mercado internacional? Eu acho que tem que ter muita resiliência, né? Resiliência. Porque dentro da publicidade existem muitos imprevistos dentro do que você está fazendo, né? Dos projetos, então principalmente com eventos também, às vezes problemas assim de última hora que acontecem, você tem que ser resiliente. E trabalhando no mercado internacional, você tem que saber se adaptar bem a diferentes culturas, diferentes pessoas, diferentes formas de se comunicar, porque nunca vai ser a mesma coisa. Entendo. E nosso programa está chegando ao fim. A gente queria fazer a última pergunta. Se você pudesse destacar um conselho para quem sonha em construir uma carreira internacional no marketing, qual seria? Eu acho que, assim, em primeiro lugar, se desenvolver bastante dentro do que você faz aqui no Brasil, se é onde você está agora, enfim, foca nisso, porque às vezes a gente tem muito essa ideia de, tipo, vou pra fora, a vida é perfeita, e existem muitos perrengues no meio do caminho, de vida pessoal, de se adaptar à cultura. Se você vai para um país específico, busca entender bem como é que funciona a própria cultura de trabalho lá, as leis trabalhistas, porque isso é uma coisa muito importante para você saber também como chegar e já se adaptar, né? E assim, eu fui para fora e consegui a oportunidade de trabalho no exterior porque eu fiz uma pós-graduação no exterior, então isso já me facilitou para abrir uma porta ali. Mas também, se você está trabalhando no Brasil, às vezes trabalha numa multinacional, etc., muitas dessas empresas que atuam em outros mercados, dentro, às vezes, tem uma possibilidade de você ir para fora, etc. Então, tenta entender dentro dos seus cenários o que é possível. E é isso, se informa bastante sobre os lugares onde você vai e tenha consciência que
Europa não é perfeita, ou Estados Unidos, ou não sei onde a pessoa pretende ir. Mas legal, é isso. legal. É uma visão romantizada, muitas É. vezes, né? Entender que na prática é muito diferente Sim. disso. Envolve clima também, você falou, né? Sobre... Ah, sim, fora da parte profissional, acho que é pra qualquer um. Verdade. Então, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Agradeço, Caio, por ter Obrigado. vindo. Obrigada, Obrigado, Caio. A gente amou ter essa obrigado. conversa com você hoje. Eu também, Muito gente. bom. Espero te ver Obrigado. novamente aqui com a gente. Sim. Obrigado, gente. Tchau, tchau.